Olá! Então olha só, nossa segunda aula aqui de InDesign CC, vamos conhecer então um pouquinho mais da área de trabalho aqui do nosso programa, ok? Então, como eu falei recém para você, nós temos aqui as nossas guias, nossos menus, né, que é padrãozinho aqui dos programas Adobe, menu arquivo, editar, layout, porque nós estamos trabalhando agora aqui com a parte de revistas, de jornal, de panfletagem, então layout. Nós temos o menu tipo, objeto, tabela, visualização, né, janela e ajuda. Nós temos aqui as ferramentas aqui em cima da ferramenta selecionada aqui. Nós temos um grupo principal aqui, ok? Mas quando a gente trabalha com a parte de texto, por exemplo, que eu pego o T de texto, ele já muda aqui as propriedades de texto. Como aqui dentro a gente trabalha muito com texto, não contexto, né? Mas assim, não contexto no contexto, mas contexto de digitação de textos. Então, logicamente, nós temos todas as atribuições utilizadas para texto. Tipo de fonte, tamanho, espaço entre linhas, maiúscula, minúsculo, sobrescrito, subscrito, questão de espaçamento, de parágrafo, de margem, de recuo, enfim, sombra, todos os efeitos para texto, todos os efeitos para texto. Ok? Então aqui são as guias, as ferramentas. Nós temos aqui no lado esquerdo a nossa caixa de ferramentas, que, como eu falei recém para você, são muito parecidas com as ferramentas padrão Adobe. Nós temos então aqui, ó, a ferramenta de seleção, a ferramenta seleção direta, que o Illustrator também tem. Nós temos aqui a ferramenta página, tá? Shift P, então nós temos já a tecla de atalho ao lado, ok? Eu gosto sempre de pincelar rapidamente aqui para você, porque depois fica mais fácil da gente, quando a gente for fazer alguma coisa, e lembrar a ferramenta tal, a gente já consegue mapear no nosso cérebro aqui, fica mais fácil, ok? Eu prefiro desta maneira. Aí nós temos aqui a ferramenta espaçamento, nós temos a ferramenta aqui coletor de conteúdo, nós temos a ferramenta T de texto. Note que algumas ferramentas têm essa setinha no cantinho aqui, ó. Então, se você deixar pressionado, ele mostra as formas, né? Esse texto a caminho é aquele que você faz uma curva, por exemplo, e o texto vai continuar naquela curva, beleza? Nós temos aqui a ferramenta linha. Então percebe que quando eu pego linha aqui já apareceu aqui a questão da espessura da linha. Nós temos a nossa ferramenta caneta, a Pen Tool, todas as propriedades da ferramenta caneta. Nós temos aqui a ferramenta lápis, então as propriedades, as derivações aqui do lápis também. Nós temos aqui, ó, o quadro retângulo, elipse, tesoura, rotação, amostra de gradiente, difusão de gradiente. Nós temos aqui, ó, a ferramenta retângulo, a tesoura, então transformação, aqui o gradiente, amostra de gradiente. Nós temos aqui a ferramenta nota, depois média. Nós temos aqui o conta-gotas, a lupa. E aqui embaixo então os modos de pintura, né? Que é a forma de, por exemplo, forma de preenchimento, né? Que é o preenchimento ou traçado, que eu posso escolher aqui, inverter se eu quero preenchimento ou traçado, que nós temos aqui. Nós temos a nossa área de trabalho, onde nós vamos desenvolver todo o nosso layout. Nós temos aqui embaixo a nossa barra de tarefas, tá? Para a gente rolar para a direita ou para a esquerda, quando tivermos muitas páginas. Nós temos aqui embaixo então a definição aqui, que eu já comentei um pouquinho com você antes aí, quantas páginas nós temos, nós podemos criar novas páginas por aqui. Até porque é o seguinte, se você for fazer uma revista, nós vamos ter a capa, né? A capa aqui e a página final, né? Que vai ser o verso, ok? Mas dentro vão ter páginas pares, né? Página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Então aqui você pode ir já criando. E aqui automaticamente nessa parte aqui que são os nossos menus, que são os nossos painéis. Então nós temos aqui o painel páginas. Então aqui nós temos a página mestre, nós temos todas as configurações aqui de duplicar página, de criar mais páginas, de trabalhar aqui em cima na página mestre, ó. Aqui é a página mestre, quando você define, por exemplo, numeração de página, ele vai colocar em todos automaticamente, ou digamos um símbolo que a gente vai ver. Camadas, links, né? Enfim, as outras ferramentas aqui, cor, que é stroke, que é a questão da borda com outro arredondado, enfim, ok? Então essa aqui é a tela, digamos, de apresentação aqui do nosso InDesign CC.
Certinho? Então agora, já na próxima aula, vamos começar a trabalhar realmente, já criar páginas, desenvolver o nosso trabalho aqui dentro. Volto a repetir, eu sempre gosto de mostrar para que quando a gente for citar alguma coisa, mas o cara não falou isso e já está falando, já está perguntando. Então é bom já ter uma, digamos assim, já ir conhecendo um pouco do programa, belezinha? Então é isso aí. Pratique, veja você agora no nosso próximo tutorial.